Olá, hoje é dia 1º de junho do ano da peste de 2021 e hoje completa um ano desde que eu iniciei essa série de leituras poéticas que eu intitulei Só a Poesia nos Salvará. No início, o meu objetivo era salvar a mim mesmo do tédio imposto pelo aquele isolamento obrigatório a partir da Covid-19, né, quando nos foi impostas a partir de março. Em 1º de junho eu decidi tornar públicas as leituras poéticas que eu sempre faço. E foi num 1º de junho que eu resolvi compartilhar essas leituras. Eu me lembro que o primeiro poema que eu li foi Momento num Café, do Manuel Bandeira, que eu acho um dos mais belos poemas em língua portuguesa, mas naquela época eu não sabia editar e eu compartilhava via WhatsApp. Só que o WhatsApp, para você compartilhar um poema, uma coisa que tem 5 minutos, ele leva muito tempo para carregar e gasta muito da memória dos celulares. E as pessoas que recebiam também falavam assim, não dá porque o meu celular não tem memória, eu não consigo ver. E acho que 2 semanas depois eu aprendi a editar num softwarezinho simplésimo que você abaixa no teu celular, que se chama InShot. Na verdade, ele praticamente que edita sozinho aqui esses vídeos que eu faço. Com isso alivia o peso e eu pude criar um canal no YouTube, né? Que quando vocês veem o vídeo que eu posto, ele está disponível no YouTube. Né? E com isso, né, eu fui ampliando as minhas relações com os antigos amigas e amigas e com os novos amigos que eu fui fazendo nessa jornada de ler poesia quase que diariamente. Às vezes eu falho, nunca falho mais que 2 dias, 3 dias seguidos. A única vez que eu falei, mais que eu falei 4 dias seguidos, que eu estava fazendo mudança, alguma coisa assim. Eu acho que ler poesia, que me agrada muito, é uma forma de fugir da solidão e também ele é feito para quem gosta do ócio. E eu acho que se a gente não aprender a gostar do ócio, desse ócio criativo, que é ler e ficar pensando, né, não vai. Aos poucos eu fui fazendo uma introdução de quem era o autor e depois eu fui fazendo algumas pequenas análises do cotidiano, né, e eu fui né, fazendo essas análises, lembrando do tempo meu de jornal, porque quando eu entrei no jornal, o jornal ainda era impresso a chumbo, era linotipos e era chumbo que fazia, faz um pouquinho de tempo. E essa forma de fazer essas pequenas introduções foi para combater, né, em parte, esse FEBEAPA nacional, que é o Festival de Besteiras que assola o país. Bordão esse que não é meu, mas que foi criado pelo jornalista carioca Sérgio Porto, mais conhecido pelo seu pseudônimo Stanislau Ponte Preta. E é de Sérgio Porto, ou Stanislau Ponte Preta, esse jornalista incrível que nasceu no Rio de Janeiro em 11 de janeiro de 1923 e faleceu no seu Rio amado em 30 de setembro de 68, com 45 anos, de quem eu vou ler uma de suas milhares de crônicas publicadas na imprensa carioca durante 30 anos. Sérgio Porto criou o FEBEAPA, né, o Festival de Besteira que assola o Brasil, para simular as notas jornalísticas que pareciam um noticiário sério. Era uma forma dele de criticar o recém-editado AI-5, né? O AI-1, perdão, porque ele morre antes do AI-5, do AI-1, né? E ele, uma vez, para vocês terem uma ideia, ele noticiou que a ditadura militar havia mandado prender nada mais, nada menos que o autor grego Sófocles, que morrera vários séculos e séculos e séculos antes, por causa de uma peça subversiva que ele havia encenado na ocasião. Vejam vocês. Né? Eu vou ler para vocês de Stanislau a crônica intitulada Não Era Fruta, mas vocês observem que Sérgio Porto se refere à cidade do Rio de Janeiro como Guanabara. Isso porque, quando a capital
em 1960, que foi inaugurado Brasília, a capital federal passa a ser Brasília, é criado o estado de Guanabara, que é o estado de uma cidade só, que é a cidade do Rio de Janeiro. O estado da Guanabara persiste até 1975. Eu vou ler para vocês a crônica intitulada Não Era Fruta, que diz assim. A Guanabara anda tão confusa que começaram a acontecer as coisas mais esquisitas aqui nos últimos tempos. Deve ser o calor, o sofrimento de um cinema sem refrigeração, a falta de elevadores, a falta d'água, a dificuldade de transportes e a falta de dinheiro do povo e da vergonha do governo. Com tudo isso, o cidadão vai tendo tanta coisa para pensar, mas tanta coisa que um dia, quando ele menos espera, dá um estouro e pronto. Mufa queimada, carteirinha de doido e caco de miolo para tudo quanto é lado. E não é que tinham amontoado outro dia na Avenida Salvador de Sá. Foram conferir e estava lá mais um com mufa queimada. O motorista João Claudino da Silva, durante uma daquelas noites mais quentes da Guanabara, teve um acesso de loucura ou de calor, sabe Deus lá o quê, e inteiramente nu foi dormir tranquilamente entre os galhos de uma árvore daquelas da via pública. E deu um maior galho. O senhor João Claudino, depois de tirar a roupa e subir na árvore, deitou-se nu e de barriga para cima, numa forquilha e ficou roncando até às 11 da matina. Mais ou menos a essa hora, um gaiato, e com licença da palavra, um pedestre, olhou e viu lá em cima a parte de baixo do Claudino. A noite tinha sido de lua, mas o dia não. E tome gente juntando e olhando lá para cima. Foi aí que um gaiato gritou, depois de olhar atentamente para o fato. É fruta-pão, disse decidido. O entendido em botânica logo fez uma cara, né, de entendido e disse, que fruta-pão? Que é jaca. Teve nego, até que disse que era uva. Outro disse que era melancia. Tava uma bruta confusão dos diabos, aí chegou o corpo de bombeiro. Um bombeiro meio desconfiado perguntou ao tenente, oitizeiro da melancia, capitão? Eu nunca vi, mas na atual conjuntura é bem possível, acho melhor você subir lá na árvore e dar uma olhada. Quando o bombeiro se preparava para subir, aí teve um cara que pediu, se for jaca, minha mulher tá com desejo de comer jaca, dá um jeitinho, entendeu? O bombeiro subiu na árvore, deu uma olhadinha e gritou, seja lá que fruta for, tá madura e vai cair. Dito e feito. Primeiro passou o vento e depois a fruta. Pau! Era o Claudino devidamente descascado. E aí foi enviado para o hospital psiquiátrico. Agora leva mais uns 3 meses para madurar novamente. Só a poesia nos salvará. E uma crônica dessa, escrita há tanto tempo, parece que o Rio e o Brasil não mudou nunca, nada, né? E talvez fosse a hora de alguém gritar no nosso país, o rei tá nu. Até amanhã. Um beijo a todos e a todas.